cedo, mas eu queria agradecer a todos e, de facto, depois destas apresentações todas, tivemos com a professora Ana Rodrigues e agora com a Lucimar excelentes apresentações, bem sucintas, bem objetivas, e todas elas sempre tocaram nesta questão do trabalho colaborativo. É interessante que nos próximos minutos eu vou tentar demonstrar não só por ser uma potencialidade, mas porque é uma ferramenta que está à disposição do WebKDA praticamente quase desde o início e que muitos investigadores não o reconhecem como sendo uma ferramenta colaborativa. Quando muitas vezes pensamos em trabalhos colaborativos, sempre pensamos naqueles documentos Google Forms, Google Docs, onde cada um possa dar o seu contributo, ou outras plataformas colaborativas de aprendizagem e que são muito conhecidas, mas o WebKDA disponibiliza para todos os utilizadores uma série de funcionalidades que eu poderia dizer que, assim, de uma forma geral, ela alcança 3 grandes áreas. Uma delas seria a parte colaborativa, como o próprio nome indica, onde eu posso participar conjuntamente com outros investigadores num projeto. No caso da professora Ana Rodrigues, deu um exemplo muito concreto e muito prático relativamente a um projeto onde ela está inserida com outros investigadores, onde todos eles poderão trabalhar, fazer a sua análise e dar a sua colaboração de forma colaborativa para aquele projeto. Mas depois também temos outra dimensão, uma dimensão esse que a Lucimara falou e falou muito bem, que é uma dimensão relacionada com o processo de validação. Também foi tocado isso, o professor António Moreira fez uma questão que colocou bem pertinente e bem interessante à professora Ana Rodrigues relativamente a esse processo. Bom, o WebKDA possibilita que eu não só apenas, neste caso, como por exemplo um utilizador, eu possa partilhar o meu projeto com pares da área para que façam esse tal processo de validação desse mesmo projeto. Daí que é sempre muito interessante que eu utilize esta funcionalidade, porque nós sabemos que a análise qualitativa é sujeita a um processo muito exigente neste caso, para validar os dados comparativamente à análise quantitativa. Nós sabemos isso, a exigência e a desconfiança, muitas vezes, o preconceito que possa haver com a investigação qualitativa está muitas vezes associado a este processo que não é muitas vezes claro para quem está, neste caso, a estudar e a conhecer os resultados dos estudos que nós estamos a fazer. Daí que na metodologia é sempre essencial que esta componente de validação dos dados seja clara, dizendo que estes dados foram analisados por X investigadores da área, por pessoas experts ou por doutorandos ou doutores na área que está a ser trabalhada e, assim, os dados poderem ser validados. E vou mostrar isso de uma forma prática. E depois uma outra dimensão, que é uma dimensão associada à orientação, que podemos dizer que é também, basicamente, também uma parte que pode ser inserida como um processo de validação, mas um processo também de orientação relativamente àqueles dados que são trabalhados. E estamos a falar mesmo no papel do orientador e o papel do orientando no âmbito de uma tese de doutoramento ou uma dissertação de mestrado, onde o aluno, neste caso o doutoramento que tenha o seu projeto no WebKDA, partilha este projeto com o seu orientador e todos os dados, todo o seu processo de codificação, de análise dos dados é partilhado e depois pode ser comentado pelo seu orientador. Eu vou passar então uma demonstração prática daquilo que é, na essência, o processo. Quando nós estamos no WebKDA, e eu vou dar um exemplo bem claro, bem prático, nós temos estas ferramentas na coluna do lado esquerdo, que nós conhecemos como as ferramentas associadas à parte praticamente propriamente prática do WebKDA, num sentido do processo de importação de dados, o processo de codificação e depois o processo de questionamento dos dados, que já vimos alguns exemplos muito, muito interessantes nas apresentações anteriores. Mas esta parte mais de gestão é aquela onde nós devemos e podemos partilhar os nossos projetos com outros pares, com outros investigadores. Quando nós clicamos na parte de utilizadores, eu aqui já tenho o meu projeto partilhado. E tenho aqui duas realidades. Eu posso convidar, e vou dar, por exemplo, aqui um exemplo, quando eu tenho o meu projeto,
eu posso, ao clicar neste ícone de convidar, inserir o e-mail da pessoa com que eu quero, neste caso eu quero convidar para o meu projeto. Agora, existem dois papéis, duas dimensões relativas ao perfil da pessoa que nós convidamos. Uma é o convidado, que tem um perfil apenas para poder visualizar o meu projeto, e depois tenho um perfil de colaborador, que é um perfil de alguém que vai ter os mesmos, praticamente os mesmos papéis que eu tenho no processo de análise, de codificação, de criação de categorias e subcategorias de análise, de questionamento, por aí adiante. A única coisa que o colaborador, se caso seja convidado, não tem é o processo de gestão do meu projeto. Porquê? Porque isso é um papel único e dedicado a uma só pessoa. E normalmente é a pessoa que cria o projeto, ele tem um perfil de gestor. Eu já vou aqui demonstrar depois, e dá para ver aqui no fundo do ecrã, estas diferenças de tipologia neste caso de participante no projeto. Mencionar que o convite tem de ser sempre direcionado para o e-mail da conta do WebKDA desse outro investigador. Por isso, se vocês estão a trabalhar com alguém que já tenha conta no WebKDA, deverão perguntar qual é o e-mail com que está registado no WebKDA, esse é o e-mail que tem de ser inserido. Se, por outra forma, se for alguém que não tenha conta, e quando dizemos conta é uma licença ativa no WebKDA, mas quer apenas visualizar, ele também pode ser convidado. A única questão é que ele tem que fazer um registro na plataforma do WebKDA. Não é preciso adquirir nenhuma licença paga, por assim dizer, mas tem que ter o seu registro para que ele possa entrar no projeto e visualizar o projeto. Então, esclarecendo estes dois papéis, o colaborador pode participar, ele é um interveniente ativo no projeto através da criação de códigos árvore, códigos livres, de criação de matrizes, o que for. Ele tem exatamente um papel muito semelhante ao vosso e tem liberdade para intervir no projeto. Enquanto que o convite para apenas convidar, essa pessoa apenas pode visualizar o projeto. Ele consegue consultar tudo o que existe no projeto, não consegue criar, não consegue apagar, não consegue editar nada, a não ser apenas a parte dos comentários, que eu já vou dar um exemplo. Daí que este perfil pode-se adequar muito àquele perfil para os orientadores de projeto, porque são pessoas que, em princípio, a não ser que já tenham licença do WebKDA, mas numa situação normal, outros utilizadores que nem até utilizem o WebKDA, não conheçam, mas possam entrar e conhecer o WebKDA, eles poderão entrar com este perfil de convidado, que não tem que ter propriamente uma licença ativa, mas tem apenas que ter o registro. Aqui dá para ver depois a gestão do meu projeto. Eu consigo ver quais são os convites que já foram aceitos. Neste caso, eu fiz um convite ao professor Francisco Lê, foi feito um pedido, ele ainda não foi aceito, enquanto que fiz aqui um outro convite à minha colega Sónia, que já tem aqui informação que ela aceitou. Eu posso, e o WebKDA permite, foi uma das atualizações que foram feitas recentemente, gerir ou mostrar, ocultar, neste caso, os utilizadores. Por vezes, isto pode ser muito interessante nessa questão do trabalho colaborativo a nível, por exemplo, do processo de validação. Quando nós estivermos a trabalhar com esse projeto, um projeto, por exemplo, de validação de dados, a Lucimara fez, e muito bem, uma parte interessante, que dá para ocultar aquilo que determinadas pessoas codificam, por exemplo, no trabalho colaborativo. Mas imagino que eu estou a fazer um processo de validação onde alguém tem que ver aquilo que eu codifiquei, mas eu não quero que as outras pessoas vejam que cada pessoa esteve a comentar ou opinou neste caso. Daí que eu posso ocultar o utilizador e só apenas eu, enquanto gestor, consigo ver tudo que são os comentários. Os outros não conseguem se ver assim uns aos outros. Outra questão é que eu consigo alterar o perfil de gestor, mudando aqui o gestor, eu posso alterar, deixar de ser eu o gestor e passar outra pessoa a ser o gestor do meu projeto. Porquê? Por vezes nós estamos imbuídos ou inseridos dentro de projetos
no qual nós criámos o projeto, começámos a trabalhar, mas a dado momento outra pessoa vai continuar com este projeto, eu vou sair por outros motivos, já não tenho interesse em continuar, eu então posso passar todo o projeto, a gestão do projeto para um outro utilizador. Ele tem que ser, evidentemente, um utilizador com licença ativa para poder depois então assumir. Neste caso, tendo em conta que foi a nossa colega Sónia a única que ou que já aceitou o convite, eu poderia agora fazer o convite e ela passar então a ser a gestora do meu projeto. Posso também bloquear utilizadores, deixar com que pessoas que não tenham mais acesso àquilo que foi neste caso partilhado. Eu posso bloquear e a partir daquele momento os convidados no meu projeto podem deixar ou deixam de ter acesso. Agora, em termos muito práticos, saindo da parte de gestão, eu vou, inclusive, fazer aqui um convite à minha colega Sónia, que ela deve me estar a ver, que possa entrar neste projeto e codificar algumas destas unidades de texto que aqui estejam num dos códigos que nós temos aqui codificados. Porque uma das partes bem interessantes relacionadas com o trabalho colaborativo, e isso foi demonstrado no exemplo da professora Ana Rodrigues, eu posso estar a codificar e simultaneamente outro utilizador estar a fazer o mesmo processo em simultâneo. O professor Pedro Costa há pouco estava a mencionar que há um novo desenvolvimento para que seja síncrono nesse momento. É assim, em termos técnicos ele é síncrono, porque tanto eu como a Sónia neste momento podemos estar a trabalhar ao mesmo tempo no projeto. O que não é neste momento ainda disponível é a visualização de que a minha colega Sónia está a intervir no projeto. Porque eu, por exemplo, vou agora codificar esta unidade de texto num determinado código, vou-lhe chamar aqui, por exemplo, no teste, vou selecionar novamente, seleciono aqui o código árvore e faço codificar. E neste momento, vejam, quando eu fiz, apareceu-me outras unidades de texto que eu não tinha codificado. A minha colega Sónia, e agradeço desde já, ela já tinha codificado e viu-se que foi atualizada a partir do momento em que eu codifiquei. Basicamente, em termos técnicos, há uma sincronização a partir do momento que eu faço uma determinada ação que faz com que aquilo que a minha colega Sónia estava a codificar ficou disponível automaticamente para mim, mas sempre após um momento. Eu vou guardar aqui um exemplo. Sónia, por favor, faz mais uma codificação, se calhar aqui nestes parágrafos de baixo, enquanto eu vou aqui codificar mais uma frase. Vejam que há cores diferentes, e isto é uma da forma que o WebKDA permite que nós possamos distinguir aquilo que cada utilizador codificou. Vejam, eu tenho esta unidade de texto, eu pedi à minha colega Sónia para codificar uma outra unidade abaixo, eu vou clicar codificar e, muito possivelmente, eu acredito que sim, vai-me aparecer já aquilo que a minha colega Sónia codificou. Agora vou clicar em codificar e vejam, ficou aqui muito bem aquilo que outras coisas que a minha colega Sónia codificou noutras partes. Automaticamente. Dá para ver o nome da pessoa que codificou quando eu passo o cursor por cima. Eu posso, inclusive, descodificar. Simão, aqui a Sónia tem aqui um equívoco, eu quero descodificar. Clico em descodificar, faço OK. Então, eu posso intervir naquilo que a minha colega Sónia codificou. Mas imaginem que eu, a dado momento, tenho uma dúvida em relação àquilo que foi codificado por ela. Eu poderia fazer aqui, aquilo que são os comentários. E estes comentários é algo muito parecido com aquilo que fazemos, por vezes, no Word, quando estamos a trabalhar num documento de forma colaborativa, em que estamos a fazer uma revisão de um artigo ou algo e deixamos os comentários de lado. O WebKDA permite, através desta ferramenta que nós encontramos aqui na coluna do lado, aqui na coluna do lado direito, que diz comentar, está lá mesmo escrito, eu posso selecionar esta unidade de texto. Eu tenho aqui só controlar o meu tempo, ainda tenho cerca de 7 minutos. Eu posso selecionar esta unidade de texto e inserir um comentário relativamente a algo. E dizendo, Sónia, não concordo, e escreveria, ainda nem aqui a escrever, não concordo, etc, etc, e poderia dizer, não concordo que seja nesta categoria que deveria ser codificado, não achas que deveria ser na outra. Eu poderia, basicamente, escrever, colocava OK, e agora, imagina, por exemplo, a Sónia já inseriu aqui até um comentário, ela fez exatamente a mesma coisa em relação a algo que ela inseriu, mas se eu passar aqui o cursor, vejam que aparece
não só aquilo que ela codificou, está lá o nome dela, como depois o meu comentário. Sónia, não concordo, etc, etc. E ela aqui, por exemplo, adicionou uma palavra que diz comentário. Então, estes comentários são, por assim dizer, uma forma de validação também e de trabalho colaborativo simultaneamente. Porque podemos estar aqui a colaborar e a trabalhar, podemos, como há pouco fiz, ocultar as codificações, ninguém vê as codificações e podemos estar aqui a fazer uma codificação, podendo estar a fugir daquilo que seria a influência de outros, da codificação de outros organizadores. Daí que sempre que se nós estivermos a fazer uma codificação colaborativa, um trabalho de forma colaborativa, sugerimos que possam ocultar a codificação. Agora vou exibir para podermos ver. Estas cores podem ser depois também, nós podemos editar as cores para cada utilizador, para que cada um tenha depois uma cor da sua preferência, e depois poderemos também utilizar este processo para aquilo que nós chamamos um processo de orientação. Um orientador ou alguém que esteja a validar o processo de codificação pode ler e concordar ou não concordar com uma determinada codificação. Existe um outro local no WebKDA onde eu posso ver todos os comentários, dar resposta a esses mesmos comentários. Clicando, agora só temos aqui 2, mas clicando neste ícone do lado direito, nós temos então a possibilidade de ver, editar, apagar o comentário relativamente àquilo que são os comentários. Aqui eu posso editar o comentário da minha colega, posso apagar, eu tenho este perfil, então é possível também vermos todos os comentários de todos os utilizadores. Para dizer também que existe uma outra ferramenta que eu não falei na parte inicial, mas que também deveria ser vista como uma forma que anteriormente era muito usada, principalmente pelos orientadores, para poder dar a sua participação e a sua colaboração, mas tem sido muitas vezes esquecida e se calhar era bom relembrar que o diário de bordo existe para nós podermos fazer os registros desta parte do processo. Ela é muito associada mais à parte onde nós podemos fazer toda uma descrição dos processos, dos passo a passo que foi feito, mas era interessante porque ele também pode funcionar como uma ferramenta colaborativa no WebKDA, onde se pode criar objetivos, onde se podem criar metas e propósitos, cada pessoa poderá dizer aquilo que fez e todo esse processo fica registado aqui no diário de bordo. Principalmente quando estamos a trabalhar de forma colaborativa e de forma a comunicarmos o que está feito e o processo que já está terminado, os colaboradores num determinado projeto podem escrever a dizer que hoje eu fiz a análise da entrevista B, por favor revejam se concordam com estas codificações, com esses atributos que foram colocados, e cada um dos utilizadores assim, já tem uma informação e um registro de tudo aquilo que foi realizado no âmbito dessa atividade. Eu não sei se, espero não ter esquecido nada relativamente àquilo que é, na essência, porque como podem ver é uma coisa muito simples, mas que é uma ferramenta muito útil e muito importante, e que está à vossa disposição. Daí que eu já dou por... tinha mais 2 minutos, mas acredito que se calhar podemos passar para algumas questões. Professor Pedro Costa, não sei se eu não estive a ver aqui nas questões no bate-papo, se foram, entretanto, colocadas algumas... Não. Os participantes não estão a colaborar no trabalho colaborativo que apresentamos. Porque há pouco muitas... Fábio? Tem uma questão aqui. Temos uma questão. Ok, obrigado. Da Raquel Carinhas, não é, Sónia? Sim. Ok, está aqui essa questão. De facto, para a colaboração é necessário que os pares ou os orientadores tenham adquirido software. Em parte, sim. Para a parte da colaboração, sim. Essa é uma condição. Para eu colaborar, para eu trabalhar ativamente no projeto, eu tenho que ter uma licença ativa. E quando dizemos licença ativa, com isto estamos a falar de uma licença paga, uma licença para não sei quantos dias vocês possam selecionar. Então, esse é um requisito. Contudo, e eu repito, para um processo
de validação não é necessário. Basta ter o registro. Eu passo a explicar novamente e relembrar o porquê. Porque para um processo de validação associado, eu vou aqui abrir novamente o projeto, associamos aos comentários, muito em grande parte aos comentários, onde eu posso olhar, ver aquilo que foi codificado. Imaginemos, por exemplo, esta frase deveria ter sido codificada numa determinada dimensão e não foi. Ele não, nem sequer foi codificado, eu posso lá selecionar, adiciono um comentário e escreveria, recomendo que esta unidade de texto pudesse ser incluída na categoria A. E faço OK. Então, vejam, ele não está codificado, mas eu, enquanto orientando, vou ver tudo o que foi comentado ou adicionado. Como estava aí, posso ter ali a lista de comentários. Se eu tiver aqui a lista de comentários, posso ver onde eles estão. Mas aqui diretamente eu vejo que houve ali, Fábio Freitas escreveu que deveria ser codificado. OK, se eu concordar, vou então passar ao processo de codificação. Peço desculpa, vou voltar aqui novamente ao meu espaço. OK, e vou e seleciono e posso então colocar na categoria A. Não sei se haverá, entretanto, mais alguma da questão. Sim, exatamente, Raquel, é isso mesmo. Para os comentários não é necessário ter uma conta ativa do WebKDA. Basta apenas ter um registro e essa é uma das condições. Outra questão da Patrícia é: quando o mesmo texto é codificado por 2 ou mais colaboradores com o mesmo código, existe alteração da cor ou outra forma de visualizar essa informação, ou apenas passando o rato? É uma muito boa questão. É assim, partimos do pressuposto, e vou dar aqui um exemplo. Sónia, vamos ver só para que possa ser simulado em direto. Eu vou codificar esta última frase e tu também codificas, está bem? Mas só que eu vou começar mais cedo. Tu, Sónia, codifica esta começando aqui no D, não é? Sim, e eu vou começar um bocadinho mais cedo. Está certo? E vamos ver qual é que é o resultado, para poderem ver. 2 pessoas estão fazendo uma codificação. Eu até vou aqui ocultar a codificação, mas vou começar a codificar um bocadinho mais atrás. Pronto, selecionei. Vou pôr, Sónia, desculpa, relativamente, vamos pôr no código teste, está bem? No mesmo código. Está bem? Vamos pôr aqui no código teste. Eu cliquei e vou fazer agora, não sei se já fizeste, Sónia, já fizeste a tua? Ainda não, Fábio, só um segundo. Ok, vamos ver. Já agora sim também vemos em direto como é que essa solução, em termos práticos, ela vai resultar. A partir do D, está bem? É a última frase. Só um segundo. Eu penso que eu apanhei agora. Penso que já está. Ok. Eu vou agora também codificar e vejam. Ficou a frase, eu comecei mais cedo, estão a ver? A cor, em termos de cor, isto é uma sobreposição do... Como é que eu escrevo? A minha cor é amarelo, então a Sónia tem uma cor azul e fica assim uma cor assim meio... A dela é quase como se estivesse ali, é mais forte ou ficou oculta. Mas eu tenho a informação das duas que estão codificadas. Então, isto para aquele processo, para nós vermos aquele processo de codificação de forma colaborativa, é muito interessante, porque depois vocês vão ver aqui onde existe a tal sobreposição de códigos. Aquilo que o professor Moreira dizia que é subjetivo, é verdade. Aqui é uma forma de despistarmos. Vamos ver onde é que nós... como é que se faz? Porque é que eu, aqui nesta frase, não coloquei na mesma categoria que a minha colega? Isto depois pode dar a debatermos um bocadinho, não é? E dizer porque é que concordamos e porque é que não colocamos. Então, é possível. Apenas passando o rato nós conseguimos ver, e em termos de cor ele também é possível, em termos aqui cromáticos é que ele ficou assim um bocadinho, porque ele assumiu a cor da minha colega, possivelmente porque é uma cor que deixa com que o amarelo não fique tão forte, está bem? Não sei se entretanto há mais alguma questão. O meu colega Francisco Lê também, o professor Francisco Lê também já entrou. Eu não sei se ele quisesse entrar no projeto, ele também poderia codificar e nós iríamos ver exatamente. Fábio, atualiza aí a minha codificação. Eu codifiquei algumas coisas aí também. Ok. Então vamos ver aqui com outra cor, possivelmente, aliás, se calhar, deixa eu ver, vou aqui só então codificar. Obrigado ao professor Francisco Lê. Ele já vou aqui codificar em suporte. Ok. Então, acho que tem que dar um refresh aí. Sim, já dei. Só não sei se... Eu estou no mesmo documento, eu acho.
E sim. Knowledge of first principle. Exatamente, exatamente. Está aqui, ó, ele aparece aqui amarelo. São aqueles que aparecem, está a ver aqui? Codificamos Isso, isto aqui ao mesmo tempo. Está aqui a aparecer amarelo e aqui aparece. Vejam que aparece o nome do professor Francisco Lê. Ele está com a cor amarela e ele normalmente, presumo eu, que o que está a acontecer é que ele assume a cor do último, a pessoa que codificou, mesmo que ela seja coincidente. Ele assume o código da última pessoa que, neste caso, codificou. Não sei, professor Pedro Costa, se poderíamos agora passar a outras... Seguimos para a última apresentação, porque visto que a tarde, final de manhã, está longa. Olá, Francisco Lê. Olá, boa tarde, Pedro. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, todo mundo. Penso que vamos terminar